Olá, deixa eu fazer aqui uma questão para você, depois eu vou contar uma historinha que eu peço muita atenção de você para essa história, porque é muito legal essa história. E depois dessa história eu faço um outro questionamento, faço uma outra pergunta para você, tá bom? Para lhe desafiar. É isso mesmo. Ah, eu estou aqui falando de Fortaleza, do Ceará, eu sei que isso chega para o mundo inteiro, então eu vou fazer algumas comparações, considerando pessoas daqui, pessoas também do cenário nacional. Mas se você fosse aqui do Ceará e fosse um jovem ainda, uma jovem ainda, 20 e poucos anos, você consideraria de grande valor ter uma carta de recomendação? Presta atenção, você está buscando alguma colocação no mercado de trabalho, alguma oportunidade, e de repente, um Ivens Dias Branco, um Edson Queiroz, um José Macedo, um Beto Studart chega e faz uma carta de recomendação em seu nome, ou seja, em seu favor, né? No nome deles, obviamente, mas em seu favor, para que você leve essa carta para conversar com outras pessoas que eventualmente possam ser de grande utilidade para você. Isso é aqui no nosso Ceará. Mas imagine que um Silvio Santos fez isso, imagine que um Jorge Paulo Leman fez isso, ele fez uma carta de recomendação. Que valor teria uma carta dessa para você, se você fosse jovem? Ou então alguém na sua área de trabalho, um Ivo Pitangui, se você queria ser um cirurgião plástico em determinado local, enfim, qualquer que seja, alguém de grande expoente fizesse uma carta dessa para você. Seria de grande valor, né? Deixa eu te contar o que é que aconteceu com Napoleon Hill. Napoleon Hill foi o pai dessa coisa chamada ciência do sucesso pessoal. Napoleon Hill, ele sistematizou, óbvio que muita gente antes dele, Nietzsche, os filósofos gregos, todos eles pensaram sobre essa questão das emoções, sobre a questão do comportamento humano, dos valores, dos princípios, tudo isso. Mas o Napoleon Hill, o que aconteceu? Ele foi o primeiro homem a parar, o primeiro ser humano a parar e realmente se dedicar a esse estudo, tentando entender a partir da perspectiva e das vivências e das histórias de grandes nomes, de grandes nomes poderosos no cenário econômico norte-americano. A partir disso, ele construiu e ele mapeou, né, e construiu todo um sistema para tentar, de alguma forma, ensinar as pessoas como elas poderiam progredir na vida, ser bem exitosas e sucedidas na vida. Napoleon Hill, ele é considerado o pai dessa sistematização. É impressionante como as coisas que ele fez, isso no começo do século passado. Napoleon Hill teve um primeiro encontro com Andrew Carnegie em 1909, foi quando tudo isso começou. Ele era um jovem repórter, 20 e poucos anos, e teve a oportunidade de entrevistar o homem mais rico dos Estados Unidos à época, que era Andrew Carnegie. Só para você ter uma ideia do tamanho da fortuna do Andrew Carnegie, era 400 bilhões, era avaliada hoje, a padrões de 2015, segundo a Wikipedia, era avaliada em 400 bilhões de dólares, sabe o que é 1,6 trilhões de reais de fortuna, era o que esse homem tinha. Ele foi considerado o segundo homem mais rico de toda a história, porque o primeiro foi um John D. Rockefeller. Muito bem, o Napoleon Hill teve a chance desse contato. E o Andrew Carnegie, que já estava com 73 anos à época, ele morreu com 83, viu um brilho especial nos olhos do Napoleon Hill e fez uma proposta para ele. Você toparia, obviamente que não com esses termos que eu estou lhe colocando aqui agora, mas você aceitaria um desafio de construir, de sistematizar e construir todo um curso, né, todo um conjunto de teorias, mas fundamentados na prática e vivência de pessoas extremamente bem-sucedidas em vários campos de atuação, para ensinar isso a outras pessoas e ajudar que pessoas ordinárias como eu, como você, pudessem alcançar grandes conquistas? Você toparia isso? Agora, olha, deixa eu te avisar uma coisa, isso é algo que vai te demandar muito tempo, porque não adianta você fazer isso por um ano, porque não é só uma questão de ser bem-sucedido por um ano, é manter esse sucesso alcançado por muitos anos. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, isso vai te consumir pelo menos uns 20 anos da tua vida. Napoleon Hill tinha 20 e poucos anos, você topa fazer isso sem nenhum pagamento. Presta atenção, era o homem mais rico do mundo propondo isso para alguém, e aí ele... Agora eu vou fazer uma coisa por você. Eu vou lhe colocar em contato com todos os homens mais bem-sucedidos, as pessoas mais bem-sucedidas dos Estados Unidos. Napoleon Hill disse, sim, eu topo. Ele pensou um pouco, refletiu um pouco, mas em 20 e poucos segundos ele deu uma resposta. E a resposta foi sim. E a partir daí, Andrew Carnegie, ele
abriu as portas para que Napoleon Hill conversasse com Henry Ford, com Thomas Edison, com Franklin Delano Roosevelt, que foi o presidente norte-americano da Grande Depressão. Não só conversasse com Roosevelt, ele trabalhou para Roosevelt. E assim foi, com nomes assim. Gente, tudo que vocês possam imaginar de pessoas bem-sucedidas, não só pelos parâmetros do dinheiro e tudo, porque não é isso que está em jogo, mas pessoas que tinham sonhos, tinham propósito e que alcançaram realmente grande realização naquilo que se propuseram a fazer. E Napoleon Hill passou 20 anos fazendo isso na sua vida, sem ganhar nada. E acabou, depois de quase 20 anos depois, lançando o seu primeiro livro e se tornou, deixou um legado gigantesco. Hoje todos esses grandes nomes, como Robin Sharma, como Brandon Burchard, como Tony Robbins, todos eles bebem nas teorias e nos princípios de Napoleon Hill, lançados lá em 1920 e pouco, gente. 1928. A pergunta que eu quero fazer agora para você é o seguinte: você faria isso sem ganhar nada? Outra pergunta: por que é que Andrew Carnegie, que era o homem mais rico do mundo e que tinha grande interesse que isso acontecesse, preste atenção, o Andrew Carnegie sentia que precisava deixar esse legado, precisava que alguém perpetuasse esses conceitos, essas teorias, esses princípios, para que outras pessoas também fossem bem-sucedidas e não medíocres. Poxa, ele podia pagar qualquer valor. Só para você ter uma ideia, o Charles Schwab, que era um assessor do Andrew Carnegie, ele ganhava em torno de $75 mil ano pelo que ele fazia para a equipe do Andrew Carnegie. Mas por quem ele era, pelo caráter prazeroso que ele era, ele recebia $1 milhão naquela época de bônus anual só pelo fato dele ser uma pessoa extremamente agradável e prazerosa de estar próximo. Quer dizer, o Andrew Carnegie podia pagar qualquer coisa que quisesse. Ele não pagou nada ao Napoleon Hill. E mesmo assim o Napoleon Hill aceitou. Pensa um pouquinho comigo, você aceitaria algo desse tipo? Número 2, por que o Andrew Carnegie não pagou isso ao Napoleon Hill? Não pagou nenhum valor ao Napoleon Hill? Eu não vou ter muito tempo para deixar você pensar sobre isso, mas eu vou te dar as minhas impressões sobre isso. Número 1, o Andrew Carnegie queria alguém que tivesse muita sede disso. Alguém que estivesse disposto a pagar o preço que precisava ser pago para alcançar isso, ou seja, para construir toda essa sistematização, para alguém que realmente mergulhasse nisso não como um trabalho remunerado, mas como uma missão de vida. E foi exatamente isso que Napoleon Hill fez. E aí deixou todo um conjunto de seguidores, assim, uma multidão, uma legião de seguidores. O Paulo Vieira, que é nosso aqui de Fortaleza, bebe no Napoleon Hill também. Óbvio que ele elaborou já novas coisas, mas tem uma legião de pessoas que estão transformando outras aí, que beberam nele. Napoleon Hill conseguiu fazer isso, por quê? Porque ele tinha senso de propósito. Isso se transformou na missão da vida dele. Ele teve, inclusive, que renegociar algumas coisas em casa que ele tinha se comprometido com o irmão dele. Por quê? Porque disse: meu irmão, infelizmente, alguns propósitos que eu tinha vão ter que ser mudados, alguns compromissos que eu tinha assumido vão ter que ser mudados, porque eu não vou ganhar dinheiro suficiente para pagá-los por um determinado momento longo da minha vida, porque eu vou estar completamente focado em fazer isso. Óbvio que ele tinha alguns empregos, algumas atividades que o davam condições de poder se sustentar nisso, mas vivendo de uma forma muito não espartana propriamente, mas assim muito moderada, tá certo? Mas ele se propôs a isso. Número 1, o Andrew Carnegie queria que alguém que realmente estivesse com um senso de propósito e de missão para alcançar isso, não um mero trabalho remunerado com uma recompensa financeira. Número 2, o Andrew Carnegie deu ao Napoleon Hill a coisa mais preciosa que ele podia. Lembra quando eu comecei esse vídeo e perguntei se você aceitaria uma carta, o que você sentiria e o quanto você apreciaria e gostaria de uma carta de recomendação de Edson Queiroz, de Ivens Dias Branco, de Zé Macedo, de Beto Student aqui no Plano do Ceará, ou do Jorge Paulo Lemann, ou então do Silvio Santos, ou então de qualquer outro ser humano, da Luísa, dos magazines Luísa, para não ficar aqui só nos homens. Enfim, você aceitaria uma carta de recomendação dessa? Quanto valia pro Napoleon Hill para executar essa missão dele? Quanto valia cada carta de recomendação que o Andrew Carnegie escrevia para o Thomas Edison?
dizendo se eu estou te mandando aí uma pessoa que vai te entrevistar para construir isso, isso e isso. Ou para Henry Ford, então para Wilson Tudor, que foi outro presidente americano, que o Andrew Carnegie apresentou ao Napoleon Hill. Quanto valeria isso para você? Vocês conseguem entender a força do senso de propósito? Você consegue entender que quando você tem um propósito e uma missão, você não está num trabalho, no mero trabalho, que você vai ser recompensado por isso, obviamente, mas essa recompensa que você tem que estar absolutamente aberto para reconhecer que ela pode vir de diversas outras formas. Gente, o Andrew Carnegie entregou na mão do Napoleon Hill, sabe o quê? Uma mina inteira para ele explorar, para ele cavar e tirar lá joias preciosíssimas, ouro puríssimo, que era exatamente a mente de todos esses seres humanos aí, que foram extremamente bem-sucedidos, os irmãos Wright, com que ele também entrevistou, enfim, todas essas mentes brilhantes que realizaram grandes coisas e que estavam agora em completa disposição do Napoleon Hill para ele fazer o que ele tinha se proposto a fazer. Cara, essas histórias são fantásticas, são inspiradoras. Eu queria exatamente agora aqui compartilhar isso com você e fazê-la refletir. Será que o dinheiro paga tudo? Não. Quando a gente tem um propósito, uma missão, a gente não está focado no dinheiro, apesar da gente ter metas financeiras. Ele virá naturalmente pela excelência com que a gente faz aquilo que a gente se propôs a fazer. Percebem isso? Pensa nisso então, tá bom? Fica com Deus. Viva! Um bom domingo. Tchau, tchau.